E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui, graças a Deus, eu estou bem. E apesar de estarmos distantes, não vamos perder o foco, não vamos deixar que essa distância impeça o nosso aprendizado. Então, eu mantendo o foco aqui, vocês se empenhando aí, certamente a gente vai conseguir chegar muito longe. E eu tenho certeza que o mais breve possível nós estaremos no nosso lugar de verdade, que é na escola, para que assim possamos aprender muitas coisas legais juntos. Então vamos começar a nossa aula? Então, na aula anterior, nas duas aulas anteriores, nós conversamos sobre o sistema de numeração decimal, falamos sobre ordens e classes, estabelecemos a diferença entre valor relativo, valor absoluto, o que é decomposição de um número, o que é algarismo. E, para dar continuidade às revisões necessárias para que a gente possa ter um ano letivo de mais produtividade, hoje eu vou apresentar para vocês as operações fundamentais com números naturais. A gente sabe que as operações fundamentais são 4, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que nessa primeira aula nós vamos falar apenas de adição e subtração, tá certo? Então vamos lá. Adição. O que é adição, pessoal? Adição é a operação de juntar duas ou mais quantidades. Essas quantidades podem ser grandes ou pequenas. Quanto menores as quantidades, mais simples será para se chegar a um resultado dessa adição. Por exemplo, 5 mais 5 é igual a 10. Eu não precisei utilizar nenhuma técnica tão difícil, apenas o cálculo mental. Mas se eu quero utilizar, aliás, juntar valores maiores, valores altos, é necessário se montar uma continha. E essa continha eu vou identificar que é uma adição, porque ela vai vir acompanhada pelo sinal de mais. Então, quando eu monto a continha, eu vou montar essa continha com os termos da adição. Esses termos são as parcelas. As adições podem ter 2 parcelas, 3 parcelas, 4, 5, 6, a quantidade que a gente puder imaginar. Então, cada termo, cada parcela, a gente vai chamar de termo da adição, ou então parcela, tá certo? E o resultado dessa adição vai ser soma ou total. Quando eu monto uma continha, eu monto com as parcelas e o resultado vai ser soma ou total. Então, conforme vocês estão vendo aí, na imagem acima, eu coloquei uma adição 235 mais 124 e o resultado deu 359. Observe que eu coloquei os algarismos, cada um em sua ordem. Eu coloquei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E assim por diante. Se tivesse unidade de milhar, eu teria que seguir a mesma regra. Unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. Por que eu faço isso? Eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fizer assim, a minha adição, eu não vou encontrar um resultado correto nela. Se eu colocar, por exemplo, a dezena embaixo da unidade, colocar de forma desordenada, eu não encontro um resultado nunca. Então, essa adição que eu coloquei para vocês aí é uma adição de 2 termos, ou seja, uma adição que tem 2 parcelas. A primeira parcela é 235 e a segunda parcela 124. Mas vocês podem estar se perguntando, professor, e se eu colocasse 124 em cima e 235 embaixo? Na hora de montar a continha, ficava errado? Não, não fica errado. Na adição não importa se eu coloco o valor maior em cima, o valor menor embaixo, não vai alterar em nada o resultado.
o que eu vou ter cuidado na hora de montar a continha de adição é organizar da seguinte maneira: unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Então, observem aí os pontos que a gente não deve esquecer na hora de montar e resolver uma adição. O primeiro ponto: para efetuar a operação da adição, colocamos sempre, primeiro ponto, unidade embaixo de unidade, o que eu acabei de falar agora. Dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e assim por diante. Então, não tem segredo para se resolver operações de adição. Se eu obedecer essas regras, eu vou conseguir resolver quantidades menores, quantidades maiores, com 2 termos, 3 termos, não importa a quantidade. Eu vou sempre conseguir resolver quando eu conseguir organizar dessa maneira. A subtração é a operação de tirar uma quantidade maior de outra menor. Sempre que se fala em tirar, qual é a diferença, eu vou sempre associar essas dicas aí à subtração. E ela é a operação em que eu tiro quantidades menores de uma maior. Ou seja, o sinal da subtração é esse tracinho aí, o sinal de menos. Então, sempre que eu quero tirar uma quantidade maior de uma menor, eu vou ter que aplicar a subtração nessas quantidades para encontrar o resultado. Então, veja aí, o minuendo e o subtraendo são os termos de uma subtração. O minuendo é sempre o valor maior, ele vai ficar sempre em cima. O subtraindo vai ser sempre o valor menor, ele vai ficar embaixo. E quando eu encontrar o resultado, esse resultado vai se chamar resto ou diferença. É por isso que em muitas situações de problemas, em resolução de problemas, se pergunta bastante: qual é a diferença de idade entre Júnior e Adriana? Qual é a diferença de figurinhas entre Maria e João? Então, sempre que se pergunta qual é a diferença, eu posso perfeitamente associar essas dicas à subtração. Por quê? Porque o resultado de uma subtração a gente vai chamar de resto ou diferença. Então eu também coloquei uma continha de menos aí para vocês analisarem junto comigo. Também coloquei por ordem, coloquei aí um número com 3 ordens, com unidade, dezena e centena. Eu coloquei 235 menos 124. Veja que é uma subtração que tem apenas 2 termos. Só que esses termos da subtração, eles vão se chamar, o termo maior, que vai ficar sempre em cima, se chama minuendo. O termo menor, que está embaixo, ele se chama subtraindo. E quando eu encontrar o resultado, esse resultado pode ser chamado de resto ou diferença. Também, quando se monta uma subtração e se resolve, não podemos esquecer desses pontos que eu vou citar aqui. O minuendo tem de ser sempre maior ou igual. Ele nunca pode ser menor, pessoal. Ele pode até ser igual. Por exemplo, 10 menos 10. São 2 termos iguais. Eles não podem ser menor. Isso quando eu estou falando de números naturais, tá certo? Mais para frente a gente vai ver situações em outros conjuntos numéricos em que se é possível fazer subtrações com o minuendo menor do que o subtraindo. Mas no conjunto dos números naturais a gente não pode fazer isso, tá certo? A subtração, ela é a operação inversa da adição. O que isso significa? Significa que
O contrário da adição é a subtração. E o contrário da subtração é a adição. Por quê? Quando eu faço 25 menos 10 é igual a 15. Se eu fizer o inverso, 15 mais 10 vai ser igual a 25. Então, subtração e adição são operações inversas, porque uma é o contrário da outra. Assim como na adição, coloca-se também unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e assim sucessivamente. Tá certo? Então, essas duas operações e as outras duas também que nós vamos falar, que é a multiplicação e a multiplicação, na próxima aula, são operações que estão presentes no nosso dia a dia, na nossa casa, no supermercado, quando a gente vai fazer compras, quando a gente vai pagar a passagem do ônibus, a passagem da van, do mototáxi, enfim. A matemática, pessoal, ela está presente por todo lado. E a gente precisa dominar as 4 operações para não passar dificuldade no nosso dia a dia. Tá certo?